E aí, turma, tudo bem? Professor Rafael, da disciplina Sociologia. Nesse vídeo, nós iremos comentar algumas questões sobre o tema o surgimento da sociologia e os primeiros teóricos. Vamos então fazer algumas questões que já caíram em vários vestibulares diferentes sobre o tema que abordamos nos vídeos anteriores. Espero que vocês tenham assistido. O tema das questões é o surgimento da sociologia e as primeiras teorias, os primeiros teóricos dessa ciência moderna. Vamos então para a questão de número 1. Nessa primeira questão, é uma questão que já caiu na Universidade Estadual do Ceará, ok? E ela começa com uma citação. A citação é a seguinte: no que concerne às ciências sociais, parou, vamos devagar. Primeiro, o que significa a palavra concerne? Nesse caso, significa no que diz respeito às ciências sociais, lembrando que ciências sociais não é somente sociologia. A sociologia é talvez a principal desse núcleo das ciências, chamadas ciências sociais, mas temos também a antropologia, a ciência política e a economia. Vamos lá, continuar então a leitura da questão. No que diz respeito às ciências sociais, atente para o seguinte postulado teórico-científico. E aí vem a citação entre aspas. O conhecimento da sociedade só pode ser alcançado através da investigação científica e da observação das leis que governam a estabilidade social e a mudança. Vamos devagar também. Investigação científica e também observação das leis que regem o funcionamento social. Vocês estão ligados que isso aí é muito parecido com aquela teoria do Augusto Comte, com a ideia de que era necessário estabelecer um caminho, um método bem parecido com aquele das ciências da natureza, para que a gente entendesse as leis que regem o funcionamento da sociedade. Olha só, o Comte ele tinha uma visão sobre a sociedade que era muito parecida com a visão que os físicos têm sobre a natureza. Aquela disciplina que você estuda, física, o nome dela vem do grego, vem da palavra physis. Physis em grego significa natureza, ok? Então a física, a priori, de início, seria a ciência que estuda as leis da natureza. E aí você tem várias leis da natureza. As leis de Newton, a lei da gravidade, as leis de Kepler, que são estudadas pela física. Assim como os físicos, eles têm esse objetivo de entender o funcionamento da natureza através de leis constantes, né? A ciência social, a física social no começo e depois a sociologia, ela tem também esse objetivo, essa finalidade, pelo menos no início, de entender a sociedade segundo o funcionamento a partir de leis gerais. Da mesma forma que a física compreende que existem leis que regem a natureza, a sociologia, a física social, compreendem que existem leis que regem o funcionamento da sociedade. Beleza? Vamos continuar a leitura. Estabilidade e mudança. Perceba o seguinte: estabilidade e mudança são pares de opostos. Porque estabilidade é aquilo que se mantém, é que está estável. O que muda é o contrário daquilo que se mantém, porque alterou, mudou, variou. Quando a gente fala em estabilidade e mudança, a gente está falando indiretamente sobre os dois princípios que Comte considera que governam as relações e a vida social, que é o princípio estático, aquilo que se permanece estável, e o princípio dinâmico, aquilo que se transforma, aquilo que muda. A gente tem, na verdade, aí expressas as ideias de ordem, estabilidade e progresso, desenvolvimento, dinamicidade, mudança. Vamos continuar a leitura. O entendimento científico dessas leis pode trazer a mudança. A ciência social pode ser usada para construir um mundo melhor. Opa, olha só. Existe aqui uma finalidade, segundo a citação, que faz parte das ciências sociais, que seria a finalidade de compreender o mundo para, quem sabe, transformá-lo em um lugar melhor. Compreender os problemas sociais para, quem sabe, apontar alternativas que possam resolvê-los, que possa tornar as relações sociais e, consequentemente, a vida em sociedade uma vida melhor para todos nós. Ok? Então, isso é uma forma, não é a única forma, mas é uma das maneiras de você encontrar uma finalidade, um objetivo nas ciências sociais. Lida a citação, vamos para a pergunta. Tomando como referência esse postulado teórico-científico, assinale a afirmação verdadeira.
E aí a gente vai analisar. Lá na USE só tem até a letra D, não tem até a letra E. Então são 4 alternativas, beleza? 4 opções. Vamos analisar com cuidado cada uma delas para ver aquela que está diretamente ligada ao que está sendo perguntado e que, portanto, será a alternativa correta. A primeira diz o seguinte: a corrente teórica postulada acima é do materialismo dialético histórico, definido por Karl Marx, que tem como princípio explicativo da realidade a explicação de que as realidades socio-históricas se movem pelas contradições. Na verdade, você encontra ali essa questão da estabilidade. Enquanto que a literatura marxiana, a literatura do Karl Marx, sociológica, ela está muito voltada à transformação da realidade social. Beleza? Fala também de mudança? Fala de mudança. Fala da perspectiva de se construir um mundo melhor? Também fala. Então vamos deixar guardadinha a letra A para ver se tem alguma outra que responde melhor aquilo que está sendo perguntado, ou o postulado que foi apresentado. A descrição científica e destaque diz respeito ao entendimento de ciência social do positivismo de Augusto Comte, na defesa de uma sociologia que descobrisse as leis sociais e contribuísse para o progresso das sociedades. A alternativa B, ela está mais de acordo com aquilo que a gente leu. Por quê? Porque fala do positivismo de Augusto Comte, que leva em conta, ao mesmo tempo, um aspecto estável e um aspecto dinâmico. Lembra que eu falei para vocês, no vídeo anterior? A sociedade é regida por 2 princípios, o princípio estático da ordem e o princípio dinâmico do progresso. Perceba que lá na citação, vamos dar uma voltada aqui nela, bem aqui, ó, fala sobre estabilidade social e também sobre mudança. Então fala daquilo que é estável, mas também fala daquilo que é dinâmico. Estável, dinâmico, princípio estático, princípio dinâmico, são parte da visão do positivismo sobre a sociedade. A letra B está mais consistente, porque na letra A a gente tem uma perspectiva muito voltada para a mudança, mas tem ali, carece, falta a parte que trata da estabilidade. A letra B, por enquanto, é a nossa alternativa melhor, a mais condizente com a pergunta. O postulado acima retrata a perspectiva da sociologia compreensiva, promovida nos escritos de Max Weber, que entende a necessidade da compreensão dos significados da ação social para explicar casualmente os fenômenos sociais. Bom, não é sobre isso que a citação está colocando. A citação está falando sobre aspectos de estabilidade e de mudança social, daquilo que se permanece e daquilo que se altera. Não é bem isso, não é a sociologia compreensiva que está apresentada na citação. E a letra D diz assim: a perspectiva teórico-sociológica desse postulado é a do funcionalismo de Émile Durkheim, que apresenta o entendimento de como as funções sociais de cada indivíduo, membro de uma sociedade, conjugam-se para a manutenção e a coesão da coletividade. E aí você percebe que na letra D está falando apenas sobre a coesão, ou seja, somente sobre aquilo que se perpetua e se mantém. Está focando só naquilo que é estável. Vamos ver o problema de cada alternativa. Na letra A, foca-se apenas na mudança. Foca-se apenas nas transformações que Karl Marx ele quer estabelecer a partir de sua teoria no tecido social, nas relações sociais. Enquanto que a citação trata de 2 aspectos. Na citação a gente tem aquilo que não muda, que é estável, e aquilo que se altera, que é a mudança. Na letra A, está apenas aquilo que muda, está apenas ali a transformação. Não tem o aspecto estável. Na letra B, a gente consegue encontrar os 2. Existe a estabilidade e existe a mudança. Existe a ordem e o progresso se refere à teoria do Augusto Comte. Na alternativa C, ela está falando de uma coisa que nem tem a ver com a citação, que está colocada aí de forma completamente aleatória. Não dá nem para a gente relacionar. Então, a letra C não pode ser a alternativa correta. E a letra D, ela apresenta apenas o aspecto que não muda, que é a coesão, que é a ordem social. Certo? Agora sim, só para te esclarecer, se você analisar isoladamente cada opção, sem a pergunta, todas elas estão corretas. Todas elas trazem afirmações que estão de acordo com as teorias dos autores. Mas a que melhor responde à citação é a letra B, pois é a única que tem ao mesmo tempo os aspectos de estabilidade e os aspectos de transformação. Fechado? Então, nessa primeira opção aí, nessa primeira questão, melhor dizendo, nós marcamos a letra B de bola. A segunda questão é da Unicesumar, que é o Centro Universitário de Maringá, lá no Paraná. Como foi que caiu questões relacionadas a esse assunto lá nessa universidade? Preste atenção.
Com a publicação do livro As Regras do Método Sociológico, em 1895, é uma data muito importante para a sociologia, tá? Em 1838, surge pela primeira vez a palavra sociologia. A palavra sociologia é uma palavra híbrida. O que significa isso? Ela tem duas origens linguísticas diferentes. A primeira parte dela, socio, vem do latim, socius. A segunda parte, logia, vem do grego. E aí, da junção dessas duas expressões do latim e do grego, surge a palavra sociologia. Lá no livro do Augusto Comte, como uma sugestão, uma idealização da criação de uma nova ciência. Mas só que não chegou de fato a criar a sociologia como ciência. Foi apenas ali uma idealização, uma sugestão. Quem definitivamente transformou essa ideia numa ciência foi Émile Durkheim, que também é seguidor das ideias do Augusto Comte. Ele tem ali uma influência muito forte do positivismo na sua obra. Mas foi Durkheim, em 1895, nas regras do método, que acabou estabelecendo a sociologia como uma área científica. Vamos continuar a leitura. Émile Durkheim postulou variados pilares sobre os quais se sustentariam as práticas e métodos aplicáveis pela sociologia nos anos seguintes. Considere os seguintes trechos. Tem dois trechos da obra que a gente vai dar uma lida. Primeiro trecho. Do ponto de vista puramente biológico, o que é normal para o selvagem não o é sempre para o civilizado. E aí existe, né, uma certa tendência ali naquela época a considerar que as culturas estavam em processos de evolução diferentes, em momentos diferentes do processo evolutivo, que haviam culturas selvagens e culturas civilizadas e também culturas bárbaras. Mas sobre isso, num segundo momento, a gente vai explicar melhor. Vamos voltar para a questão. Um fato social pode, pois, ser acoimado de normal, considerado normal, para uma espécie social determinada, se não em relação com uma fase igualmente determinada do seu desenvolvimento. E aí você percebe um caráter evolucionista nessa fala. Ele considera culturas selvagens e culturas civilizadas, como se houvesse ali uma gradação cultural, onde os civilizados estariam aqui no topo, os selvagens estariam aqui na base, e no meio deles dois estariam os bárbaros, né? O povo ali que está na barbárie, no estágio intermediário, para se chegar até a civilização. Então, o primeiro trecho é um trecho notadamente evolucionista. O segundo, existem, pois, espécies sociais pela mesma razão porque existem espécies em biologia. Estas, com efeito, são devidas ao fato de que os organismos não constituem senão combinações variadas de uma única e mesma unidade anatômica. E aí você percebe um aspecto organicista, muito próximo da visão, da perspectiva das ciências naturais. O que a pergunta estará nos perguntando? Vamos lá. Pode-se perceber nos dois trechos selecionados traços do... O primeiro fica muito claro, é evolucionismo, né? Cada falando de selvageria e civilização. É uma postura ali muito vinculada ao evolucionismo, às teorias de Lewis Morgan e etc. Agora aqui, ó, nessa segunda, eu te falei do organicismo, dessa visão cientificista muito vinculada às ciências da natureza. O organicismo e o cientificismo são características de qual escola do pensamento? Do positivismo, que a gente viu também nas aulas anteriores, da teoria do Augusto Comte, das ideias do Augusto Comte. O positivismo nada mais é do que uma defesa da ciência, como área mais evoluída do pensamento humano. A letra A está lá, ó, evolucionismo na primeira, positivismo na segunda. A letra A será a nossa alternativa correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Vamos lá. Marxismo e iluminismo não faz sentido algum. Não faz sentido dizer que Durkheim é marxista, porque Durkheim, Weber e Marx apresentam teorias diferentes sobre a realidade social. Então já está excluída a letra B. Liberalismo. O liberalismo político ele está vinculado à teoria do John Locke. O liberalismo econômico à teoria do Adam Smith. Nenhum dos dois é Émile Durkheim. A pergunta é sobre Durkheim. A letra C também está dispensada. Letra D. Etnocentrismo faz sentido? Faz. Faz sentido considerar que se há civilização e selvageria, essa seria uma visão etnocêntrica. O que é etnocentrismo? É quando você considera que um povo, uma cultura, uma etnia, ela é referência, ela é mais superior do que as outras. Então faz sentido. Mas só que logo depois fala de estruturalismo. Estruturalismo é uma corrente do pensamento que surge depois, somente no século XX, com as ideias de Claude Lévi-Strauss na antropologia. Então não faz sentido histórico. Toda vez que uma opção não faz sentido histórico, a gente diz que ela é anacrônica. Essa é a palavra que a gente utiliza, tá beleza? Está fora do contexto histórico. Culturalismo e hermenêutica também são expressões posteriores das ciências sociais.
O culturalismo surge na sociologia norte-americana do século XX e a hermenêutica surge bem depois, somente na segunda metade do século passado. Então, é outra opção também que é anacrônica, que não está de acordo com o contexto, que é o século XIX, não pode ser a opção correta. Ficamos sem dúvida com a letra A nessa segunda questão. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, temos uma questão da Universidade de Pernambuco, beleza? A UPE. Leia o texto a seguir. Enquanto resposta intelectual à crise social de seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições, que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na coesão. Olha só, hein? Instituição, coesão, integração. Tá te lembrando a teoria de quem? Tá te lembrando a teoria do Émile Durkheim, né? Coesão social é para ele o objetivo da sociedade. É chegar num nível de convivência que seja harmônico, que seja, portanto, coeso. Continuando. A jovem ciência, sociologia, assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem. Olha só a ordem social aparecendo aí novamente. Enfatizando a importância das instituições como a autoridade, a família, a hierarquia e destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade, segundo a citação do Carlos Benedito Martins. Vamos para a pergunta? A pergunta diz assim: com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais ocorridas na sociedade europeia nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para... Então, que tipo de contribuição essas transformações sociais, esse novo ordenamento econômico e social, acaba sendo fundamental para a sociologia? Letra A. O aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. A palavra desorganização me incomoda um pouco. Eu acho que desordem talvez seria uma palavra mais adequada para se referir a isso. Faz um certo sentido a gente considerar que há uma desordem, uma desorganização, um caos ali no século XIX por conta de mudanças, efeitos colaterais da Revolução Industrial? Faz, mas eu não sei ainda se é uma opção que nos agrada tanto, que responde na sua inteireza, na sua completude o que foi perguntado. Letra B. A organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. Comte controlando movimentos sociais. Movimentos sociais, eles querem mudanças na sociedade. E Comte, ele é um cara que quer a ordem social, né? Ele quer a manutenção da ordem vigente. Não faz sentido a gente associar a letra B a uma resposta correta, porque ela mesma está errada, né? Independente de responder qualquer coisa ou não. A elaboração de um conceito de sociologia incluindo os fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação. Fenômenos mentais está mais ligado à psicologia, à psique. A sociologia estuda fenômenos sociais. Beleza? Então a letra C também não responde a contento. A criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. Faz sentido. O positivismo é a doutrina, é a teoria que mais diretamente influencia os rumos que a sociologia vai tomar enquanto ciência. E, de fato, ela propõe essa reforma plena, propõe o atingir do estado positivo do pensamento, para que a sociedade consiga evoluir, para que ela consiga atingir a finalidade do progresso. A letra D faz sentido, ela está bem mais consistente do que as outras alternativas. E, por último, a letra E. O surgimento de uma física social preocupada com a construção de uma teoria social separada das ideias de ordem e desenvolvimento. Diz outra palavra para desenvolvimento: progresso. Como é que eu vou considerar a física social do Augusto Comte separada das ideias de ordem e progresso, se a conclusão que ela chega é que a sociedade precisa ter ordem e progresso? Não faz sentido nenhum. Então, a resposta mais consistente, a opção que nós iremos marcar e que melhor responde à questão, é a letra D de dado. Fala ali do positivismo como uma teoria que influencia diretamente os rumos da sociologia no seu surgimento. Para poder fechar, a quarta questão do nosso material aqui é uma questão do Enem de 2016. Né? Lá no Enem de 2016, caiu desse jeito. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, em outras palavras, delimitar um objeto de estudo, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O que está sendo criticado aqui é exatamente
a falta de um método, a falta de um caminho preciso da sociologia para se atingir as teorias, para se atingir os chamados enunciados científicos. Beleza? E aí a pergunta é a seguinte. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim, o pai da sociologia no sentido científico, Durkheim, né? Em construir uma sociologia com base em quê? Então, que tipo de caminho, que tipo de método Durkheim sugere que a sociologia tenha para que ela seja finalmente uma ciência de forma independente, separada de qualquer tipo de análise filosófica ou síntese ou intuição sumária sobre a realidade? Segundo Durkheim, letra A sociologia teria uma vinculação com a filosofia como saber unificado. É exatamente o contrário. A ideia do Durkheim é separar definitivamente a sociologia de qualquer outra ciência ou até mesmo da filosofia, para que ela seja uma área particular, uma área independente, emancipada do pensamento, que tenha seu próprio objeto e sua própria metodologia. Ok? Letra B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Falso. No próprio texto ele fala, não é através de intuições que a gente vai conseguir compreender a realidade social. Então também está ao contrário do que apresenta o texto. Não pode ser a letra B. Letra C. Formulação de hipóteses subjetivas. Opa, parou. Lembra que eu falei para você que os aspectos gerais do método são objetividade e neutralidade? Então, se eu estou falando de objetividade, ela é o contrário de subjetividade. A letra C não pode estar correta também. Ok? Letra D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Aí sim. O início da sociologia, tanto no aspecto conceitual quanto metodológico, está diretamente vinculado àquilo que já acontecia nas ciências da natureza. Era uma tentativa de pegar as teorias e métodos das ciências naturais e trazer isso para a análise da vida em sociedade. Por isso até que o primeiro nome da sociologia, ou a ciência que antecipou a sociologia, era chamada de física social. Beleza? E a letra E diz o seguinte: incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Essa não é a ideia, pelo menos, do Durkheim, de ter uma sociologia que seja militante, que seja engajada politicamente. Outros autores que a gente ainda vai ver, como Karl Marx, por exemplo, defendem essa perspectiva. Mas o Durkheim não. Para o Durkheim, o papel da sociologia é meramente compreender os fatos sociais a partir do método positivista funcionalista. Com isso, nós encerramos essa parte da aula sobre as questões comentadas. Espero ter colaborado com vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.